Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente entra finalmente no último capítulo da nossa disciplina de controle de vibrações, em que a gente tenta analisar sistemas com múltiplos graus de liberdade. Só para a gente dar uma recapitulada daquilo que a gente já viu ao longo da disciplina, a gente começou lá com sistemas de 1 grau de liberdade e a gente analisou esses sistemas dinamicamente quando esses sistemas estavam vibrando livremente ou quando eles estavam sujeitos a forças de diversos tipos. A gente começou com forças harmônicas, as mais simples possíveis, depois a gente olhou para forças periódicas gerais, depois a gente olhou para forças transientes e assim por diante. No capítulo 6, a gente começou, desculpa, no capítulo 5, a gente começou a olhar sistemas de 2 graus de liberdade. E nesse capítulo 6, a gente olha para sistemas com N graus de liberdade. Eu adianto aqui para vocês que a ideia é a mesma e a matemática é a mesma para todos os capítulos. É exatamente igual àquilo que a gente já viu no passado. A única diferença aqui é que, como os sistemas têm múltiplos graus de liberdade, tem um número grande de graus de liberdade, a gente vai ter que adotar técnicas para conseguir resolver esses sistemas, porque eles começam a ficar bastante pesados quando o número de graus de liberdade é elevado. Bom, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. E a gente pode começar falando de sistemas de múltiplos graus de liberdade, dando exemplos desses sistemas de múltiplos graus de liberdade. A gente viu que, à medida que a gente quer representar melhor um sistema real, a gente quer agregar mais informação nesse sistema, a gente é obrigado a inserir mais graus de liberdade na modelagem desse sistema. Um exemplo icônico daquilo que a gente vem vendo é o caso de um automóvel, que a gente já representou aqui por um sistema de 1 grau de liberdade só. Ora, esse sistema de 1 grau de liberdade, massa, mola, amortecedor para representar um automóvel, é bastante interessante desde que o que a gente queira observar na análise desse automóvel é só um tipo de movimento, no caso, o movimento vertical. Se essa for a nossa intenção, então o sistema de 1 grau de liberdade é o suficiente. Só que em muitos sistemas, a gente quer analisar outras formas de movimentação, portanto, a gente adiciona mais graus de liberdade. Um exemplo disso é uma furadeira de bancada, aqui, ó, que tem várias massas acumuladas, a massa do motor, a massa da cabeça da furadeira, a massa das colunas, a massa da viga em balanço aqui. Isso pode ser representado por massas equivalentes e as rigidezes, tanto dessa coluna quanto a rigidez dessa viga, ela pode ser representada por rigidezes equivalentes. A mesma coisa pode acontecer para um prédio, né? Um prédio de 4 andares, por exemplo, pode ser representado por um sistema com 4 graus de liberdade. A gente assume aqui que as massas estão concentradas nas lajes e que as colunas que sustentam essas lajes, elas têm massa desprezível em relação à massa da laje e que elas atuam nesse sistema somente como rigidezes, né, e amortecedores. Então a gente consegue representar esse prédio de 4 andares como um sisteminha de 4 massas interconectado por molas e amortecedores equivalentes. Então é um sistema de 4 graus de liberdade. Isso se aplica a vários sistemas, né? A gente já vem discutindo isso bastante. A nossa questão aqui é como que a gente resolve esses sistemas à medida em que o número de graus de liberdade vai aumentando. Bom, primeiramente, a gente vai começar a deduzir aqui as equações do movimento desse sistema. E a gente vai ver que existem várias formas para resolver as equações do movimento, a gente já falou disso, mas a gente vai continuar utilizando aqui a abordagem de sempre que se baseia na obtenção do diagrama de corpo livre para cada grau de liberdade do meu sistema, para cada coordenada independente do meu sistema, e aplicar em cima dessa coordenada independente um diagrama de corpo livre. E a partir disso, a gente aplica também a segunda lei de Newton e obtém as equações do movimento. Bom, então vamos imaginar aqui um sistema genérico com N graus de liberdade. Então eu tenho aqui
Cada grau de liberdade, nesse caso aqui, é representado por uma massa, né, em um deslocamento. Então, eu tenho x1, x2, xi até xn, o enésimo grau de liberdade do meu sistema. Cada uma dessas massas aqui, que está sendo representado por cada coordenada independente dessa, vai receber uma força externa e cada uma dessas massas é interconectada por molas e amortecedores. Bom, para a gente começar a definir as equações do movimento, a primeira coisa que a gente faz é definir um diagrama de corpo livre para cada uma dessas massas, né? A gente já sabe que a gente vai ter N equações do movimento, porque esse sistema tem N graus de liberdade. Então, a gente escolhe, no caso desse sistema aqui, a gente escolhe, portanto, uma massa dessas aqui e faz um diagrama de corpo livre dessa massa. Coisa que a gente já vem fazendo lá desde o capítulo 5. Então, a iésima massa, a gente faz um diagrama de corpo livre e acha as forças que estão atuando nessa iésima massa, assumindo que ela está se deslocando no sentido positivo de x, né? Então, a força inercial que aparece também aparece no sentido positivo, que é a massa vezes a aceleração desse sistema. Então, achando todas essas forças aqui, o próximo passo é aplicar a segunda lei de Newton, colocar todas essas forças em linha, e isso tem que ser igual à massa, a iésima massa vezes a iésima aceleração do sistema. Então, colocando todas essas forças aqui e rearranjando essa equação, a gente chega finalmente na equação para a iésima massa. Agora, essa equação aqui para a iésima massa, ou para o iésimo grau de liberdade, pode ser generalizado para todos os graus de liberdade. É só a gente ir mudando o valor de I aqui. I, no caso, é o valor do grau de liberdade. Então, I vai de 1 até N. Então, mudando o valor de I, a gente vai montando as equações para esse sistema aqui. Obviamente que para a massa número 1 e para a massa N, os valores de x0 vão ser iguais a 0 e de xn mais 1 vão ser iguais a 0. Isso acontece porque a enésima massa e a primeira massa, elas estão conectadas às paredes. Portanto, muda um pouquinho essa equação aqui. Então, montando todas essas equações aqui, concatenando essas equações, a gente chega no sistema de equações para esse sistema de N graus de liberdade aqui. Nem sempre os sistemas vão ser iguais a esse, né? Então, para cada sistema, a gente vai ter que analisar independentemente cada coordenada independente, e a partir disso a gente faz o diagrama de corpo livre e aplica a segunda lei de Newton, e assim a gente monta as equações do movimento. Bom, no final desse sistema aí, a gente vai reescrever essas equações, essas N equações do movimento, num sistema matricial, né? Então, aqui a gente sabe que a minha matriz vai ser uma matriz N por N, uma matriz quadrada. Isso daqui vai ser o meu vetor de aceleração N vezes 1, N linhas e uma coluna, e assim por diante, né? E aqui, no caso, como é um sistema forçado, vai aparecer lá no lado direito desse sistema matricial de equações um vetor de forças, onde cada elemento é cada uma dessas forças que estão atuando em cada uma dessas massas. Isso é exatamente igual àquilo que a gente viu no capítulo 5. Não tem diferença nenhuma, só é mais cansativo montar essas equações do movimento quando o número de graus de liberdade é alto. Muito bem. Aqui a gente tem um detalhe interessante, né? Bastante interessante. Isso a gente já discutiu no capítulo 5. Se a gente for olhar para esse sistema específico, essa matriz de massa aqui vai ser uma matriz diagonal, né? Significa que só a diagonal principal dela vai ser preenchido, o resto vai ser igual a zero. Mas as outras matrizes, a matriz de amortecimento e a matriz de rigidez, se a gente for olhar dentro delas, a gente vai ver que elas não vão ser matrizes diagonais, vão ser matrizes simétricas, mas não vão ser matrizes diagonais. Isso significa, lá do capítulo 5, que esse sistema de equações, de N equações aqui, ele está acoplado pela rigidez e pelo amortecimento. De fato, né? O movimento desse sistema aqui, cada movimento xi, ele vai depender
do movimento do xi mais 1 e do movimento xi menos 1. Né? Então, dentro de cada uma dessas equações aqui, para cada x, não vai aparecer só o x para o qual a gente quer resolver, mas vão aparecer outros x's relativos a outros movimentos. Significa que o sistema está acoplado. E ele vai estar acoplado pela rigidez e vai estar acoplado também pelo amortecimento. Né? No caso desse sistema, como eu falei, essa matriz aqui é diagonal, mas nem sempre ela é diagonal. Né? Eu sugiro que vocês deem uma olhada num exemplo do livro em que a matriz de massa aparece acoplada também. É o exemplo 6.2 do livro do Hall. Bom, então a gente sabe que esse sistema aqui possui N equações, e essas equações são acopladas. Isso é um problema para a gente resolvê-la, porque a gente vai ter que resolver em conjunto, a gente não consegue resolver essas equações independentemente. Bom, o próximo passo, depois de a gente montar o sistema de equações do movimento do sistema, é resolver o problema de alto valor. Né? Então a gente já resolveu o problema de alto valor anteriormente. Então sempre que a gente vai resolver o problema de alto valor, não importa se esse sistema seja amortecido ou seja forçado, o problema de alto valor a gente ignora o amortecimento, portanto a gente tira a matriz de amortecimento para fora e a gente ignora as forças que estão atuando no sistema. Então a gente transforma aquele sistema num sistema em vibração livre, ou seja, com força zero e sem amortecimento. E a partir disso a gente monta o problema de alto valor e alto vetor. Né? Para a gente montar o problema de alto valor e alto vetor, a gente precisa conhecer as soluções provisórias desse sistema, que a gente já discutiu lá no capítulo 2, 3, 4 e 5. Bom, genericamente, a solução provisória desse sistema, né, vai ser, na verdade não vai ser uma, vão ser N soluções, né? A gente tem um vetor aqui com N soluções, cada elemento desse vetor é o deslocamento de cada uma dessas massas, né? Essa solução aqui vai ser composta por N amplitudes multiplicadas por uma função harmônica. Esse T aqui nada mais é do que uma função harmônica do meu sistema. O sistema está em vibração livre, portanto ele vai vibrar harmonicamente. E esses x's aqui nada mais são do que as amplitudes de movimento de cada uma dessas massinhas aqui, de cada um desses graus de liberdade, né, quando o sistema está vibrando em vibração livre. É o que a gente pretende achar. Bom, então se a gente pegar essa solução aqui provisória e inserir dentro das equações do sistema, né, a gente consegue chegar num outro sistema de equações que já não é mais um sistema de equações diferenciais, é um sistema de equações algébricas, para o qual a gente consegue achar a solução. Esse sistema de equações é aquilo que a gente chama de problema de alto valor e alto vetor. A gente chama de problema de alto valor e alto vetor porque nesse sistema de equações homogêneo aqui, para o qual a gente quer achar os valores dessas amplitudes aqui, a gente só consegue achar soluções não triviais para valores bastante específicos de ômega. Então a gente sabe que para resolver esse problema de alto valor aqui, a gente precisa primeiramente resolver o determinante dessa matriz quadrada, n por n, igualado a zero. Resolvendo esse determinante, se for uma matriz n por n, ele vai me dar um polinômio de grau n, cujas raízes vão ser aquilo que a gente chama de autovalores do meu sistema. E as raízes quadradas dessas raízes vão ser as frequências naturais, a gente já sabe, né? Portanto, a solução para esse polinômio vão ser os autovalores, e as raízes quadradas desses autovalores vão ser as frequências naturais do meu sistema, ômega 1, ômega 2 até ômega n. Bom, é importante dizer que essas frequências naturais que a gente acha para o sistema, elas são sempre reais e positivas quando m e k forem simétricas e positivo definidas. Né? Sempre que isso for verdade, e é na grande maioria dos casos, as minhas frequências naturais vão ser positivas. Bom, o próximo passo a partir disso, tendo achado os autovalores e as frequências naturais, vai ser achar para cada um desses autovalores
o seu respectivo autovetor. Então, o meu sistema com n graus de liberdade vai ter n autovalores, n frequências naturais, e para cada um desses autovalores, ela vai ter um autovetor, né? Então, a gente precisa achar cada um desses autovetores do meu sistema. Bom, no capítulo 2, a gente simplesmente plugava os valores dos autovalores que a gente tinha achado aqui dentro, isolava x e conseguia achar esses autovalores. Aqui a gente vai tentar usar uma notação clássica do problema de alto valor, porque fica mais simples de resolver isso ou na calculadora ou no computador, né? Então, basicamente, a gente chama ômega ao quadrado, que aparece aqui, de 1 sobre lambda. A gente estabelece essa relação, né? E, além disso, a gente cria uma matriz D, que vai ser nada mais, nada menos do que a minha matriz de rigidez K inversa, vezes a minha matriz M, que eu já achei lá quando eu determinei as equações do movimento do sistema. Bom, a partir disso, né, eu consigo reescrever esse problema de autovalores aqui, que eu já tinha pré-estabelecido, dessa maneira. É exatamente igual, né, seguindo essas relações. Ou a gente pode ainda escrever dessa maneira aqui, né? É só isolar, jogar para o outro lado esse dx, a gente tem esse problema para ser resolvido. E, aqui no caso, é uma matriz de identidade, é uma matriz cuja diagonal principal é igual a 1 e o resto é zero. Ela não adiciona nada, né? Se eu multiplicar qualquer coisa por i, continua sendo essa mesma coisa antes da multiplicação. Bom, essa notação aqui é o que a gente chama de notação clássica do meu problema de alto valor, né? E a forma que a gente tem para resolver ela computacionalmente, né? No computador ou na calculadora, ele enxerga o problema dessa maneira aqui. Então vamos partir para um exemplo para tentar resolver, resolver o problema de alto valor desse sistema aqui. Bom, se a gente monta as equações do movimento desse sistema, a gente vai ver, como as massas são todas iguais, a gente vai chegar na seguinte matriz de massa aqui, e a minha matriz de rigidez vai ser dada por essa matriz aqui. A gente simplesmente tira o K para fora da matriz, multiplicando ela para ficar mais simples, né? Então, a partir da segunda lei de Newton e do diagrama de corpo livre, a gente chega nessas matrizes de massa e rigidez que vêm lá das equações do movimento. Nosso próximo passo agora é montar o nosso problema de alto valor e alto vetor. Bom, a gente já sabe que D vai ser inversa de K vezes M, né? I é uma matriz diagonal N por N. N é o número de graus de liberdade desse sistema. No caso, I vai ser 3 por 3, D vai ser 3 por 3. Isso aqui vai ser um vetor coluna, 3 linhas em uma coluna, né? Onde cada x aqui é a amplitude de cada uma dessas massas em vibração livre, e o lambda a gente já sabe que tem uma relação de 1 sobre ômega ao quadrado. Bom, utilizando essas relações, então, e sabendo que a inversa de K pode ser obtida dessa maneira, K é uma matriz simétrica, é muito simples obter a inversa dela, né? A gente monta, então, o meu sistema de alto valor dessa maneira aqui, né? Então, aqui a gente tem o nosso sisteminha montado de meu problema de alto valor e alto vetor, né? Então, a gente tem que resolver esse problema. A primeira parte da resolução desse problema é achar o determinante dessa matriz igual a zero, né, que vai me dar um polinômio de terceiro grau, e a partir disso a gente acha as raízes que vão ser os autovalores do sistema. Acontece que aqui aparecem várias constantes aqui dentro, e para simplificar a nossa forma de achar o determinante dessa matriz aqui, a gente faz o seguinte: a gente divide todos esses termos aqui, os dois lados da equação, por lambda, né? E aí vai resultar num termo m dividido por lambda sobre k, e a gente chama esse termo de alfa, né? Fazendo isso, então, dividindo tudo por lambda e chamando esse termo resultante de alfa, a gente chega na seguinte matriz, e a gente tem essas relações aqui. Bom, agora achando o determinante dessa matriz e igualando a zero,
a gente chega no seguinte polinômio do terceiro grau, cujas raízes vão ser dadas por esses valores aqui que a gente acabou de determinar. Bom, se a gente tem os alfas aqui, a gente consegue achar os lambdas a partir dessa relação que a gente já estabeleceu anteriormente, né? E por conta disso, a gente consegue achar então as frequências, os autovalores ômega 1 ao quadrado, ômega 2 ao quadrado e ômega 3 ao quadrado, que vão ser escritos em função de K e M, porque K e M não são dados, né? Se a gente acha as raízes quadradas desses autovalores, a gente tem então as frequências naturais do meu sistema, que são 3, porque o sistema tem 3 graus de liberdade. Bom, o próximo passo a partir disso daí é a gente tentar achar os autovetores, os 3 autovetores associados a cada uma dessas frequências naturais. Então, o que a gente faz é basicamente inserir dentro do meu problema de autovalor que a gente já estabeleceu o valor de cada lambda que a gente achou anteriormente, né? Então, vamos resolver esse problema aqui para o meu autovetor número 1, ou seja, a gente usa o valor de lambda 1 preenchido aqui dentro dessa matriz. Então, fazendo isso, a gente consegue atribuir o valor de x1 igual a 1 dentro desse vetor aqui, e a gente faz isso sobretudo porque esse sistema é um sistema de equações homogêneo, né? Então, se a gente tem o valor de lambda que a gente acabou de achar, colocou aqui dentro, a gente não consegue achar valores absolutos de x1, x2 e x3, né? Na verdade, vão existir infinitas soluções que satisfazem essa equação para lambda 1 inserido aqui dentro. Só que todas essas soluções não passam da mesma solução, né? Isso significa o seguinte: se por acaso eu atribuir o valor de 1 para esse primeiro elemento do vetor arbitrariamente, eu consigo achar x2 e x3 resolvendo o sistema, né? Esse x2 e x3 que eu achei atribuindo o valor de 1 para x1, se eu pegar esse valor de 1 para x1 e dividir por x2, eu vou ter uma constante. Se eu pegar esse valor de x1 igual a 1 e dividir por x3 que eu acabei de achar, eu vou ter uma constante. Se por acaso, em vez de ter atribuído o valor de 1 para x1, eu tivesse atribuído o valor de 5 para x1, eu teria achado outros valores para x2 e outro valor para x3. Da mesma forma, se eu pegasse x1 com valor de 5 e dividisse por x3, eu ia achar a mesma constante que eu teria achado anteriormente. Então, em outras palavras, a gente já viu isso no capítulo 5, o autovetor, na verdade, não consiste de valores absolutos. O que é importante no autovetor, de determinar num autovetor, é a relação entre os elementos desse autovetor, que são sempre constantes, independentemente do valor que a gente atribua para cada um dos elementos para poder resolver o sistema. Então, o que a gente faz é atribuir x1 igual a 1, porque é a forma mais simples que a gente tem de resolver o problema, e fazendo isso, a gente chega nos seguintes resultados para x2 e para x3. Então, aqui eu tenho o meu autovetor número 1 associado ao meu autovalor ômega 1 ao quadrado e a lambda 1, né? Eu tenho que fazer a mesma coisa para os outros dois autovalores, achar os outros dois autovetores associados a eles. Então, aqui eu tenho o meu autovetor e a gente pode escrever ele de uma maneira mais genérica, que é simplesmente multiplicar ele por x1, né? Eu atribuí o valor de 1 para x1, então agora, se eu colocar qualquer valor de x1 aqui dentro e multiplicar todos os elementos, eu continuo tendo o mesmo autovetor, né? Então, seguindo essa mesma técnica para os outros autovetores, a gente consegue achar o segundo autovetor e o terceiro autovetor. Bom, essa técnica ela começa a ficar bastante cansativa quando o n, que é o número de graus de liberdade, começa a ser bastante grande, a gente já sabe. A gente consegue resolver isso na calculadora ou no MATLAB. No caso, no MATLAB, a gente usa o comando chamado AIG. Então, AIG de D é aquela matriz que nada mais é do que o produto da inversa da matriz K vezes a matriz M, me devolve como resposta
uma matriz n por n chamada x, que é a minha matriz de autovetores, e L é a minha matriz, vai ser uma matriz diagonal com os valores de lambda. Né? Se eu tenho os valores de lambda, eu consigo achar os valores de ômega a partir dessa relação. Essa matriz X aqui, ela vai possuir, então, todos os autovetores. Ela vai ser n por n. A primeira coluna vai dizer respeito ao meu primeiro autovetor, a segunda coluna vai dizer respeito ao segundo autovetor, e assim por diante. Né? Essa matriz, então, ela é chamada de matriz de autovetores, ou matriz modal do meu sistema. Né? Cada um desses autovetores me diz como que o sistema vibra naquela frequência específica. Né? Bom, então aqui eu tenho a minha matriz modal, que é devolvida pelo MATLAB. Né? Então aqui eu tenho minha primeira forma modal, meu primeiro autovetor, meu segundo autovetor, meu terceiro autovetor, meu enésimo autovetor. No caso daquele sistema eu tenho só 3 autovetores. Né? Bom, ortogonalidade entre os vetores modais, entre os autovetores. A gente sabe que cada autovetor desse sistema está associado a uma frequência natural. Então, aquele autovetor me descreve como que o sistema vibraria naquela frequência natural específica. A gente já viu isso no capítulo 5. E a gente sabe também, a gente falou meio en passant no capítulo 5, que esses autovetores eles são ortogonais entre si. Né? Além de serem ortogonais, eles são linearmente independentes entre si. O que significa que se eu escolho um autovetor qualquer do meu sistema, eu não consigo reescrever esse autovetor a partir da combinação linear dos outros autovetores do meu sistema. E eles são ortogonais, significa que se eu fizer o produto escalar de 2 autovetores de um sistema, esse produto escalar entre esses 2 autovetores vai ser igual a 0, porque eles são ortogonais. Né? Então, se a gente voltar lá para o meu problema de alto valor, da forma inicial, né, para o iésimo autovetor aqui, para a iésima frequência natural, a gente tem lá o meu problema de alto valor. Eu posso rearranjar esse problema de alto valor, reagrupar aqui, colocar ômega mx de um lado e kx do outro, né? Só rearranjei o sistema. E agora, se eu fizer uma brincadeira aqui e multiplicar os 2 lados dessa equação por um outro autovetor do meu sistema, né? Então aqui eu tenho o autovetor i, o iésimo autovetor, e agora vamos multiplicar os 2 lados dessa equação pelo jésimo autovetor do meu sistema, sendo que i é diferente de j, então esses autovetores são distintos. Né? Então, se eu multiplicar os 2 lados dessa equação por xj, pelo jésimo autovetor, e t aqui me diz que esse autovetor está transposto, simplesmente para eu poder multiplicar, fazer essa operação de multiplicação, eu tenho então o produto escalar, ou produto interno, desses autovetores, e a gente sabe que como esses 2 vetores aqui, eles são ortogonais entre si, o produto escalar entre esses vetores tem que ser igual a 0. Produto escalar ou produto interno, dá no mesmo. Né? Então, isso só ocorre por conta do fato de que esses vetores são ortogonais entre si. Bom, então se eu multiplicar essa matriz de massa por 2 vetores ortogonais, o meu resultado é igual a 0. Se eu multiplicar essa matriz de rigidez, os 2 lados dela por vetores ortogonais entre si, como esses vetores são ortogonais, isso daqui vai ser igual a 0, obviamente. Agora, o que é mais interessante aqui é o que acontece quando eu multiplico vetores iguais. Então, vamos supor que eu tenha aqui a minha matriz M sendo multiplicada por um autovetor I, e eu multiplico esse produto aqui pelo próprio autovetor I transposto. E eu faço a mesma coisa aqui com a minha matriz K. Qual é o resultado disso daí?
Bom, a resposta para essa pergunta é bastante interessante. Então, se eu fizer essa multiplicação e essa multiplicação, o que eu obtenho lá no outro lado é algo que se chama a massa modal do meu sistema associada ao iésimo modo, e da mesma forma, essa multiplicação aqui vai me dar a rigidez modal do sistema associado ao iésimo modo. Qual é a interpretação física disso daí? A interpretação física é a seguinte: essa massa aqui, ela não está associada à iésima massa do meu sistema, e isso daqui também não está associado à caésima rigidez do meu sistema, tal qual eu enxergo lá no começo, na representação do meu sisteminha de massas e mola. Na verdade, essa massa é a massa equivalente de um sistema de 1 grau de liberdade. Isso daqui é a rigidez equivalente de um sistema de 1 grau de liberdade, de tal maneira que se eu fizer a raiz quadrada de K, desse K aqui, sobre esse M, eu tenho uma frequência natural associada à iésima frequência natural. É exatamente igual à iésima frequência natural. Em outras palavras, ele me dá a massa e a rigidez de um sistema de 1 grau de liberdade, equivalente, que achando a frequência natural desse sistema de 1 grau de liberdade, pela formuleta da frequência natural, a gente acha a frequência natural associada ao iésimo modo. Isso é bastante interessante. Bom, e se a gente fizer, em vez de multiplicar os vetores modais, o iésimo vetor modal aqui dentro, a gente multiplicar a matriz modal inteira nessas duas equações aqui? Lembrando que a matriz modal nada mais é do que todos os vetores modais concatenados, né? Então, se o meu sistema tem n graus de liberdade, eu vou ter n autovetores ou n vetores modais lado a lado. Cada um desses vetores verticais aqui é um vetor modal. Então, se eu multiplicar essa matriz inteira, a matriz modal pela matriz de massa e, de novo, pela matriz modal, e a mesma coisa para as rigidezes, é lógico pensar que do outro lado eu vou obter uma matriz n por n também. Só que vai ser uma matriz diagonal, né? Todos os elementos são iguais a zero, exceto os elementos da diagonal principal, e a mesma coisa na matriz de rigidez vai ser uma matriz diagonal principal, né? E aqui dentro, nessa diagonal principal, então, a gente vai ter as massas modais associadas a todos os modos. Cada uma dessas massinhas aqui é como se fosse uma massa equivalente de um sistema de 1 grau de liberdade, e cada uma dessas rigidezes aqui são as rigidezes equivalentes de um sistema de 1 grau de liberdade associados àqueles modos específicos. Portanto, nos primeiros elementos aqui, se eu fizer a raiz quadrada desse K sobre esse M, eu tenho a frequência natural associada ao modo 1. Se eu fizer isso com o enésimo modo, dividir K sobre M e fizer a raiz quadrada disso aqui, eu tenho a frequência natural do enésimo modo, e assim por diante. Bom, então essas matrizes aqui, o interessante delas é que elas me dão, o resultado dessa operação aqui vai me dar matrizes diagonais para o meu sistema. E agora eu posso reconstruir o meu sistema com essas matrizes diagonais de massa e de rigidez. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que esse sistema vai ser agora desacoplado. Em outras palavras, eu consigo resolver esse sistema. Cada linha desse sistema pode ser resolvida independentemente, porque ele está completamente desacoplado. Cada linha desse sistema pode ser vista como uma equação do movimento para um sistema de 1 grau de liberdade. Isso é bastante interessante. Bom, então, se a minha matriz diagonal, se a minha matriz modal for uma matriz normalizada, isso a gente já vai discutir o que significa, mas essa matriz a priori não é normalizada e, portanto, a gente tem esses resultados. Mas se essa matriz modal for normalizada, o resultado vai ser um pouco diferente desse resultado que a gente tem aqui. Então, se a gente realizar a mesma operação para uma matriz normalizada, a gente vai ter uma matriz de identidade, que é uma matriz diagonal principal, em que a diagonal principal é composta de uns, né, e o resto é zero. Então, fazendo essa operação, se a matriz modal for uma matriz já normalizada, se os modos forem normalizados, a gente tem lá no outro lado uma matriz
I, né? Uma matriz de identidade. E se a gente fizer a mesma coisa com a matriz K, efetuar a mesma operação, e se essas matrizes modais já forem normalizadas, aí o resultado vai ser também uma matriz diagonal, em que nessa diagonal eu tenho todas as frequências naturais ao quadrado do meu sistema. Em outras palavras, todos os autovetores do meu sistema associados a cada modo nessa diagonal aqui. Bom, então o que significa normalizar esses vetores, né? A gente falou que aquilo acontecia, né, quando essa matriz modal era normalizada. Então, para a gente normalizar, a gente segue a regra que a gente viu anteriormente. Se a gente pega a matriz de massa e multiplica ela pelos dois lados pelo iésimo vetor modal, né, a gente tem que ter um do outro lado se essas matrizes aqui forem normalizadas. Então, isso aqui pode ser usado como uma regra geral de normalização dos vetores modais que eu obtive a partir da solução do problema de alto valor e de alto vetor. Então, quando eu resolvo o problema de alto valor e alto vetor, eu determino as frequências naturais e determino os vetores modais. Só que esses vetores modais ainda não estão normalizados. A gente sabe, então, que para normalizar esses vetores modais, a gente tem que seguir essa regra aqui. Então, por exemplo, vamos voltar para o exemplo 1 que a gente resolveu agora há pouco e vamos observar os vetores modais que a gente obteve a partir da solução do meu problema de alto valor e alto vetor. Então, esses são os vetores modais que eu obtive, né? Esses vetores modais, a priori, não estão normalizados. Agora, para eu normalizar cada um desses vetores, eu tenho que seguir essa regra. Portanto, eu pego esse primeiro vetor aqui, vamos supor que a gente queira normalizar o vetor modal número 1, associado ao primeiro modo. A gente pega esse vetor aqui, transposto, multiplica pela matriz de massa que a gente já possui e multiplica novamente, faz o produto escalar por ele de novo, novamente, né? Então, realizando essa operação aqui, com esse vetor 1, com o vetor modal número 1, a gente chega nessa expressão aqui, né? E aí, isolando o meu x1 do primeiro modo, o primeiro elemento do meu vetor modal associado ao primeiro modo, né, esse cara aqui, esse sujeito aqui, isolando esse sujeito, a gente chega no seguinte valor. O meu x1 associado ao primeiro modo, ele tem que me dar esse valor, e esse é o valor atribuído a x1 que normaliza esse vetor modal número 1. Então, esse é o vetor que normaliza o meu vetor. Portanto, se eu atribuir esse valor aqui para esse x1 que está aqui, esse meu vetor aqui vai ser normalizado. Então, se a gente repete esse procedimento com os outros autovetores, né, a gente obtém esses valores para o x1 do modo 2 e esse valor aqui para o x1 do modo 3. Então, esses são os valores que normalizam, respectivamente, o vetor modal número 2 e o vetor modal número 3, quando a gente substitui esses valores aqui dentro e aqui dentro, né? Então, substituindo esses valores, a gente tem, então, os autovetores normalizados do meu sistema. Bom, agora a gente vai falar de um outro teorema bastante importante naquilo que a gente está vendo. E lá no capítulo 5 a gente falou, de certa maneira, desse teorema sem dar nome aos bois. Aqui a gente vai ser um pouco mais específico e vai falar sobre esse teorema com um pouco mais de detalhes. Bom, a gente já falou que quando a gente olha para a minha matriz modal, que é aquela matriz que contém todos os autovetores do meu sistema, ou seja, todas as formas modais do meu sistema, esses vetores aqui, eles são ortogonais entre si e, além disso, eles são linearmente independentes entre si. A gente já falou isso nessa aula, né? Significa que se eu pego, por exemplo, arbitrariamente o autovetor 1, que é essa primeira coluna, e tento reescrever ele a partir da combinação linear dos outros autovetores, eu não vou conseguir reproduzir esse cara, porque eles são linearmente independentes. Eu não consigo escrever um em função dos outros a partir de uma combinação linear. Bom, isso significa, portanto, que essa matriz modal aqui, ela que contém todos os autovetores, ela representa a base do meu sistema n-dimensional, do meu sistema
que define todas as possibilidades de configuração do meu sistema de N graus de liberdade. E isso significa o seguinte, né? Se eu tenho o meu sistema com N graus de liberdade numa dada configuração, num dado deslocamento, vocês imaginem aquele sisteminha massa-mola que a gente viu lá no começo, com N massas e N molas e N amortecedores, numa dada configuração arbitrária. Cada massinha ali vai ter uma posição diferente e é uma posição estática, arbitrária, o sistema está parado naquela posição arbitrária ali. Essa posição arbitrária, que a gente está chamando desse vetor x aqui, que tem n elementos, cada um desses elementos é a posição de cada uma dessas massas estáticas, ele pode ser reconstruído a partir dos autovetores do meu sistema, né? Vejam que aqui a gente tem uma combinação linear dos autovetores. E essas constantes C1, C2, C3 até Cn, nada mais são do que as contribuições, o fator de contribuição de cada um desses modos nesse resultado, nessa configuração que eu estou observando do meu sistema, né? Portanto, se o meu C1 for um número grande, significa que esse modo aqui ele tem uma contribuição grande naquela forma que a gente está observando, e assim por diante. Então, os Cs são fatores de contribuição modal, fator de contribuição de cada um desses modos. Ora, esse camarada aqui, essa expressão, essa combinação linear, ela pode ser escrita dessa maneira aqui também, de uma forma mais sintética, em que esse x aqui nada mais é do que o meu vetor coluna contendo todos os x's que vão de 1 até n, que são as posições estáticas do meu sistema de n graus de liberdade. E aqui eu estou somando todos os modos com seus respectivos fatores de contribuição modal. Bom, tendo isso em vista, né, a gente pode multiplicar os dois lados dessa equação aqui, que é, na verdade, o meu teorema da expansão, pelo vetor, o iésimo vetor modal transposto e a matriz de massa. Então, eu vou multiplicar os dois lados dessa equação, né? Se a gente fizer isso e isolar o meu CI, a gente tem uma expressão para CI. Agora, se esse vetor se esse iésimo vetor modal aqui ele for normalizado, a gente já sabe que esse produto que está no denominador aqui vai ser igual a 1. Portanto, essa equação aqui ela pode ser simplificada e a gente tem uma expressão simplificada, então, para o meu fator de contribuição modal do meu iésimo modo. Em outras palavras, se eu consigo observar o meu sistema estaticamente, ele tem uma dada deformação, né? E eu quero saber qual é a contribuição de cada modo naquela deformação, eu realizo essa operação aqui para o iésimo modo e consigo descobrir para esse iésimo modo qual a contribuição dele, o CI, né? Fazendo essa operação simples aqui. Bom, então agora vamos partir para uma técnica que nos permite resolver sistemas de N graus de liberdade de uma maneira mais simplificada. A gente já discutiu lá no começo o quão difícil se torna resolver esses sistemas, sejam eles sistemas em vibração livre ou sistemas em vibração forçada, quando a gente usa as técnicas clássicas que a gente já reviu lá no capítulo 5. Né? À medida que a gente vai aumentando o número de graus de liberdade do meu sistema, vai ficando bastante complicado a gente usar essas técnicas clássicas porque o sistema é basicamente acoplado, né? A gente não consegue resolver independentemente cada linha do sistema. Isso torna o sistema bastante difícil de ser resolvido, inclusive computacionalmente, quando a gente começa a ter um número elevado de graus de liberdade. E em vibrações isso não é incomum, né? Às vezes a gente tem sistemas aí com 1000 graus de liberdade, 20.000 graus de liberdade, 100.000 graus de liberdade, né? Resolver isso computacionalmente começa a ser um desafio também. E aí entra aquilo que a gente chama de análise modal para resolver esse tipo de problema com N graus de liberdade. De novo, a análise modal ela é aplicada tanto para sistemas em vibração livre quanto para sistemas em vibração forçada, não importa. Então, como a gente já viu lá, se o nosso sistema é um sistema acoplado, né,
e é um sistema em vibração livre, a gente acaba tendo no final um sistema de 2n equações e 2n incógnitas para ser resolvido. Quando n aumenta, esse sistema começa a ficar pesado. Da mesma maneira que quando a gente tem um sistema forçado e a gente quer determinar a resposta permanente do sistema, né, a resposta particular, como a gente viu no capítulo 5, a gente tem que usar a técnica da impedância, e isso torna o sistema bastante pesado também, porque as matrizes de impedância em geral vão ser muito grandes. Então, a ideia geral de um sistema da técnica de análise modal aqui é o seguinte: dado o meu sistema acoplado, como a gente já viu, né, o que a análise modal faz é o seguinte: é desacoplar esse sistema de tal maneira que cada linha do meu sistema, depois do desacoplamento, pode ser vista como um sistema de 1 grau de liberdade equivalente. Então, se cada linha corresponde a linha de um sistema de 1 grau de liberdade desacoplado dos outros subsistemas, a gente pode resolver cada linha independentemente como se fosse um sistema de 1 grau de liberdade. E ora, o sistema de 1 grau de liberdade, a gente já sabe a solução dele, seja para vibração livre, seja para vibração forçada, independente do tipo de força, a gente sabe qual é a resposta de um sistema de 1 grau de liberdade. Então a gente desacopla esse sistema de n equações e resolve cada equação independentemente como se fosse a equação de um sistema de 1 grau de liberdade. Tendo resolvido essas equações como se fosse um sistema de 1 grau de liberdade, a gente reacopla o sistema novamente e obtém as soluções para x, que são as soluções físicas para as quais a gente se importa. Então a gente desacopla, resolve e acopla de novo. Basicamente essa é a ideia da análise modal. Então vamos dar uma olhada e ver como a gente faz isso em etapas, né? Primeiramente, a gente tem que, num problema de n graus de liberdade, o primeiro passo óbvio é a gente determinar as equações do movimento, aplicando a segunda lei de Newton e o diagrama de corpo livre. A segunda etapa, a gente também já sabe, é a solução do problema de alto valor e alto vetor, onde a gente vai determinar as frequências naturais do meu sistema e a matriz modal que contém cada um dos autovetores, ou seja, cada uma das formas modais do meu sistema, né? Antes de a gente passar para o passo 3, eu esqueci de dizer que também, depois que a gente obtém os autovetores, a gente tem que normalizar esses autovetores utilizando a técnica que a gente acabou de ver nessa aula. O terceiro passo consiste, então, em desacoplar esse sistema de n graus de liberdade usando o conceito de coordenadas generalizadas, que, na verdade, é uma decorrência do nosso teorema da expansão, como a gente vai ver. Depois disso, a gente resolve independentemente cada sistema, como se fosse um sistema de 1 grau de liberdade, cada equação desacoplada. E, finalmente, a gente acopla o sistema novamente e obtém a solução final do sistema. Bom, os passos 1 e 2 a gente já sabe fazer, né? A gente já discutiu bastante. Então, vamos pular para o passo 3. Então, aqui a gente já supõe que a gente já montou as equações do movimento e a gente já resolveu o sistema, já resolveu o problema de alto valor e alto vetor, já determinou as frequências naturais e já determinou a matriz modal normalizada do meu sistema. Então, o próximo passo aqui é a gente desacoplar o meu sistema usando coordenadas generalizadas. O que significa isso? Bom, a gente viu lá no teorema da expansão que qualquer configuração estática do meu sistema, né, ele pode ser vista como uma combinação linear dos modos do meu sistema, né, em que cada uma dessas constantes é o fator de contribuição de cada modo. Só que isso daqui é válido para um sistema estático, como a gente já falou. Agora vamos imaginar que em vez de ter um sistema estático como esse aqui, a gente tem um sistema em movimento. Então esse meu sistema está se movimentando, né? Pode estar se movimentando harmonicamente ou pode estar se movimentando em função de uma força. Seja lá como for, esse meu sistema é um sistema que está se movimentando, está variando no tempo, a posição dele, né?
Então agora, a única coisa que mudou, eu consigo ter o movimento desse sistema também pela combinação linear dos modos desse sistema. Só que agora, em vez de eu ter constantes para me dar a contribuição de cada modo, o que eu tenho são funções temporais, Q1, Q2, Q3, que me dão a contribuição de cada um desses modos nesse movimento, nesse vetor de movimento do sistema que eu tenho aqui, né? Então essas funções temporais, elas continuam me dando a contribuição de cada modo, e a essas funções temporais a gente chama de coordenadas generalizadas do meu sistema. São as coordenadas generalizadas. Elas não têm unidade física, essas coordenadas generalizadas, mas elas me dão uma contribuição temporal de cada um desses modos naquele movimento que eu estou observando no meu sistema. Bom, então a partir disso daí, a gente pode reescrever essa combinação linear da seguinte maneira. Aqui eu tenho meu vetor coluna, esse meu vetor coluna é composto de todos esses componentes, cada um desses componentes é o movimento de cada uma das minhas coordenadas independentes, ou de cada uma das minhas massinhas, né? Esse xão aqui é, portanto, a minha matriz modal, que é a concatenação de todos esses vetores modais, todos esses autovetores. E esse Q aqui é um vetor coluna contendo Q1, Q2, Q3 e assim por diante. Se eu faço esse produto dessa matriz por esse vetor, eu tenho exatamente isso que está aqui, né? Então, pessoal, se a gente tem essa relação que a gente acabou de ver, e voltando lá para as nossas equações do movimento de um sistema de n graus de liberdade ainda acoplado, a gente pode substituir esse x aqui e esse x dois pontos pelo teorema da expansão com as coordenadas generalizadas que a gente acabou de ver no último slide, né? Portanto, a gente pode substituir esse x dois pontos e esse x por simplesmente xão, que é a minha matriz modal, multiplicando por q dois pontos, e xão, que é a minha matriz modal, multiplicando por q para substituir esse x aqui, né? Lembrando que o x nada mais é do que a matriz modal multiplicada pelas coordenadas generalizadas, e o x dois pontos é a mesma coisa, é a matriz modal multiplicando pelo vetor de acelerações generalizadas. Aqui eu tenho deslocamentos generalizados e aqui eu tenho acelerações generalizadas, né? São coordenadas generalizadas para aceleração e coordenadas generalizadas para o deslocamento. Bom, tendo feito isso, a gente pode ir para frente e ainda multiplicar os dois lados da equação pela matriz modal transposta. Então, eu multiplico os dois lados dessa equação pela matriz modal normalizada, né? Se eu fizer isso, a minha equação, essa equação, continua sendo a mesma. Eu estou multiplicando os dois lados, todos os termos da equação, pela matriz modal transposta, continua sendo exatamente a mesma equação. Só que a gente sabe o que acontece quando a gente faz essa operação aqui. Multiplicar a matriz modal transposta já normalizada por m e de novo pela matriz modal transposta. A gente sabe que isso daqui vai me dar uma matriz de identidade, uma matriz cuja diagonal principal é composta de uns, né? E a gente sabe que o produto desse camarada aqui vai ser a minha matriz de autovalores do meu sistema. Vai ser também uma matriz diagonal principal com todas as frequências naturais ao quadrado do meu sistema associadas ao meu sistema de n graus de liberdade. Bom, além disso, né, esse produto de xt que eu multipliquei, que eu usei para multiplicar todos os termos da equação, esse produto de x transposto por F vai me dar aquilo que eu chamo de forças generalizadas, né? O que eu acho interessante aqui é que depois de fazer toda essa operação, a gente chega nesse sistema de equações aqui. Então eu tenho um vetor coluna com as minhas acelerações em coordenadas generalizadas, vou ter uma matriz quadrada n por n diagonal principal, contendo todos os autovalores do meu sistema, ela está aqui, e vou ter um vetor coluna que eu chamo de vetor de forças generalizadas, né? Que nada mais é do que o produto desse vetor com as forças físicas atuando no meu sistema, vezes a matriz modal transposta já normalizada. O que é interessante desse sistema é que essa matriz aqui, ela é
essa matriz aqui ela é uma matriz diagonal. Significa que esse sistema aqui ele já está desacoplado, né? Cada linha desse sistema, então, corresponde a um sistema de 1 grau de liberdade, cuja frequência natural está associada ao iésimo modo do meu sistema. Então, nos resta, a partir de agora, resolver esse sistema de equações, né? Então, se a gente selecionar a iésima linha desse sistema de equações, ou a jésima linha, a gente tem isso aqui, ó, a jésima linha do meu sistema de equações. Se a gente olhar com bastante atenção para essa jésima linha, a gente vai ver que isso daí é um sistema, é a equação do movimento, como a gente está acostumado a ver, de um sistema de 1 grau de liberdade. Só que em vez de x como movimento e x dois pontos como aceleração, essa aceleração e esse movimento estão descritos em termos de coordenadas generalizadas. Tudo aquilo que está na frente do deslocamento na minha equação do movimento é aquilo que a gente chama de rigidez. No caso, a rigidez é esse ômega-j ao quadrado aqui. E a massa é tudo aquilo que está na frente da minha aceleração dentro da equação do movimento. Portanto, a massa, nesse caso aqui, é igual a 1. Né? Mas é um sistema de 1 grau de liberdade forçado. Lá no lado direito aparece um termo força, né? Que é a função do tempo. A priori, a gente não sabe se essa força é uma força harmônica, se é uma força transiente, se é uma força periódica. A gente sabe que tem uma força ali. A gente já sabe qual é a solução para essa equação diferencial de um sistema de 1 grau de liberdade não homogênea. A gente sabe que ela vai ser composta de uma solução homogênea, né? Quando o sistema é homogêneo aqui, ou seja, quando não existe força, mais uma solução particular, né? Então, nesse caso aqui, essa solução a gente já conhece lá do capítulo 3 e do capítulo 4. A solução para essa para esse jésimo, para essa jésima linha, ou seja, esse jésimo sistema de 1 grau de liberdade, vai ser então constituído da solução homogênea que a gente tem aqui, que depende das condições iniciais, e da solução particular. Novamente, como a gente não sabe que tipo de força é essa daqui, a priori, a gente colocou a forma mais genérica possível para representar a solução particular de um sistema forçado, né? E a solução mais genérica, ela se dá a partir da integral de convolução. Se por acaso aqui eu soubesse que essa força generalizada era uma força harmônica, essa solução aqui particular a gente já tinha visto lá no capítulo 3, né? Qual é a solução particular para uma força harmônica. Se fosse uma força periódica, seria, por exemplo, uma série de Fourier aqui, e assim por diante. Mas aqui a gente resolveu colocar a integral de convolução para representar a resposta particular, porque a gente não sabe a priori qual é a cara dessa força aqui. Bom, a partir disso, a gente precisa resolver esse problema, né? Só que a gente tem um problema que, vamos supor que isso daqui seja a nossa solução, a gente precisa ainda saber quais são as condições iniciais. A gente precisa determinar esses dois termos aqui, né? E para a gente determinar essas duas incógnitas aqui, a gente precisa das condições iniciais desse sistema em coordenadas generalizadas. Portanto, a gente precisa transformar esse t igual a zero aqui, né? Igualar as condições iniciais de deslocamento, fazer a derivada dessa expressão para ter uma expressão em coordenadas generalizadas do meu deslocamento da jésima massa em coordenadas generalizadas e igualar isso a zero também, e eu preciso ter as condições iniciais em coordenadas generalizadas. Então, como que eu obtenho as condições iniciais do meu problema em coordenadas generalizadas? No problema, em geral, eles te dão as condições iniciais em coordenadas físicas. Então, para a gente obter as condições iniciais em coordenadas generalizadas a partir das coordenadas físicas, a gente pode lembrar que, a partir do teorema da expansão, a gente tem essa expressão aqui. Ora, se a gente multiplicar os dois lados dessa equação por xt ômega, a gente acaba tendo lá no outro lado essa expressão, e se a gente for olhar esse camarada aqui, esse produtório aqui, esse produto aqui de x transposto por m vezes x, que é a matriz modal já normalizada, isso daqui vai ser a matriz de identidade igual a 1, né?
Então a gente consegue, a partir dessa operação, isolar o Q e a gente tem uma expressão para Q em função de x. O mesmo vale para as coordenadas generalizadas. Portanto, se eu tenho um vetor de coordenadas físicas, se eu multiplicar esse vetor por m e por x transposto, eu consigo obter um vetor em coordenadas generalizadas das minhas condições iniciais do problema. Bom, tendo então achado as condições iniciais a partir das condições iniciais físicas, né, as condições iniciais em coordenadas generalizadas, a gente então consegue resolver a solução do meu sistema de 1 grau de liberdade e faz isso consecutivamente até conseguir todas as n soluções que a gente precisa para o nosso sistema de n graus de liberdade, né? Tendo achado todas as n soluções em coordenadas generalizadas, o último passo da análise modal é a gente pegar essas soluções que a gente obteve em coordenadas generalizadas e transformá-las em soluções em coordenadas físicas, que é o que nos interessa no final das contas. E isso pode ser feito simplesmente multiplicando a matriz modal pelo vetor solução de coordenadas generalizadas. Então, lá no outro lado, a gente obtém, então, as coordenadas físicas. Bom, vamos, então, fazer um exemplo de análise modal, tentando aplicar a análise modal a um sistema de 2 graus de liberdade, dado por esse sisteminha massa-mola, muito parecido com aquilo que a gente já conhece, mas além da translação vertical aqui, esse sistema pode também girar em torno desse ponto O, né? Então ele tem um movimento de translação e ele tem um movimento rotacional em torno do ponto O também. Então nesse problema a gente tem 2 molas distintas, cada uma com uma rigidez, a gente tem a massa desse sistema e a gente tem também o momento polar de inércia J0 em torno do ponto O, que são dados, né? Então os dados aparecem aqui, a gente tem todos os valores, a gente tem essa distância aqui, que apesar de parecer simétrica no desenho, ela não é simétrica. O primeiro vão tem 0,5 metros, o segundo 0,8, e o que ele quer, na verdade, é determinar a resposta desse sistema de 2 graus de liberdade em vibração livre por análise modal, de acordo com algumas condições iniciais que são dadas para esse sistema. As condições iniciais são as seguintes: a gente levanta essa massa a 0,2 metros da posição de equilíbrio e, além disso, a gente insere uma torção inicial de 0,35 radianos no tempo t igual a 0 e libera esse sistema. Não existe velocidade inicial em x, nem velocidade rotacional inicial em θ. É nulo. Bom, o primeiro passo, então, desse problema é a gente determinar as equações do movimento utilizando a segunda lei de Newton e o diagrama de corpo livre. Então, se a gente fizer um diagrama de corpo livre para esse sistema, a gente tem aqui, primeiramente, o sistema na sua posição de equilíbrio em x e em θ, né? Então, a gente assume arbitrariamente que esse sistema está indo para baixo na direção negativa de x, ele está transladando para baixo, e além de transladar para baixo, ele está rotacionando no sentido anti-horário em θ, né? E a gente pergunta para essa condição aqui, quais são as forças que surgem nesse sistema. Então a gente vai ter uma primeira força relativa à translação desse sistema, exercida pela mola K1, né? E essa força vai ser justamente o quanto ele transladou em x, o quanto o centro O transladou em x, vezes a constante de rigidez K1, né? Como esse sistema está indo para baixo, a força está apontando para cima, está no sentido contrário do movimento. A segunda força que aparece também é uma força exercida pela mola K1, mas essa força é uma força devido ao giro em torno de θ, esse giro anti-horário descrito aqui por θt. Então, essa força exercida pela mola é a constante vezes o arco de giro dado por esse giro do sistema. Esse arco aqui é θ
vezes L1, que é a distância desse vão. Então é o quanto, o adicional que essa mola comprime por conta desse giro em torno do ponto O. Continuando, a gente tem a força exercida pela mola 2 também. Nesse caso, essa força é uma força devido à translação do corpo para baixo. Ela é dada por x, translação x que a gente mede pelo centro de giro, vezes o K2, é uma força negativa porque o sistema está indo para baixo. E existe ali uma outra força também exercida pela mola 2 por conta do giro em θ. Nesse caso, como é um giro anti-horário, ou seja, ela se move no sentido anti-horário a partir da posição de equilíbrio em θ, a gente então tem uma força no sentido contrário do giro, né? Apontando para baixo. E essa força é igual à constante de rigidez, K2, vezes o arco que é gerado por θ, por esse ângulo, vezes esse vão, que é igual a L2. Então, são essas forças que estão atuando no sistema. O sistema está em vibração livre, então não existem forças externas, e vão existir aí as forças inerciais, né? A primeira força inercial é uma força inercial translacional. O sistema, a gente está assumindo, né, que ele está indo para baixo, no sentido negativo de x, portanto a força inercial de translação vai ser menos massa vezes aceleração em x, né? E a força inercial, o momento inercial em torno do ponto O, vai ser um momento inercial agora positivo, que é igual a J0, que é o momento polar de inércia, vezes a aceleração em θ, né? θ 2 pontos. Então a gente coloca isso daqui na segunda lei de Newton para o primeiro caso. O somatório das forças na direção x é menos m vezes a aceleração em x. E essas forças são justamente as forças que a gente acabou de escrever e rearranja essa equação, né? E a gente chega na primeira equação de movimento do sistema. Bom, a gente aplica de novo a segunda lei de Newton para a segunda coordenada, que no caso é θ, e nesse caso a gente tem o somatório de todos os momentos em torno do ponto O, tem que ser igual a massa de giro, ou momento polar de inércia, vezes a aceleração em θ, né? Como a gente já discutiu, essa aceleração é positiva, porque ele está girando arbitrariamente, a gente escolheu isso, né? Ele está girando no sentido positivo de θ. Então, colocando todos esses momentos aqui, a gente tem o primeiro momento gerado por essa força na flecha preta aqui. Esse momento vai ser K1 vezes x, que é uma força, vezes esse braço de alavanca, que é L1. Esse momento vai tender a girar essa massa no sentido horário. Portanto, se a gente usar a famosa regra da chave de fenda e colocar no ponto de giro uma chave de fenda e girar ela no sentido horário aqui, essa chave de fenda vai tender a entrar no quadro. Se ela está entrando no quadro, esse momento vai ser negativo, o momento gerado por essa força da flecha preta aqui. Então a gente tem um momento negativo aqui, força vezes o braço de alavanca, que é L1. O segundo momento, K1 θL1, também vai ser negativo, também vai tender a girar esse sistema no sentido horário, né? E ele aparece aqui como K1 θL1 ao quadrado, né? Porque aparece mais um braço de alavanca aqui, multiplicando, portanto, L1 ao quadrado. Tem uma outra força aqui, que é a força K2x, cujo braço de alavanca é L2, e nesse caso o momento vai ser K2xL2, e vai ser um momento positivo, né? Porque ele está tendendo a girar o sistema no sentido horário agora, anti-horário. Então, se a gente colocar uma chave de fenda nesse ponto e girar no sentido anti-horário, ela sai do quadro, portanto é positivo. Então, ele aparece aqui como sendo um momento positivo. E, por fim, um outro momento gerado por essa força, que ao multiplicar o braço de alavanca L2, vai me dar K2 θL2 ao quadrado, que aparece aqui, e é um momento negativo, porque tende a girar o sistema no sentido agora horário, né? Isso tudo vai ser igual a J0, aceleração angular, né? Bom, muito bem.
Rearranjando essa equação, então, a gente chega na segunda equação do movimento do sistema. A gente pode organizar isso na forma matricial, que é a forma mais interessante para a gente trabalhar. Então, a gente chegou aqui na matriz de massa desacoplada e numa matriz de rigidez aqui para o meu sistema, né? Bom, o próximo passo dessa brincadeira é a gente resolver o problema de alto valor e alto vetor, né? Então a gente insere dentro dessas equações do movimento aqui as soluções provisórias que a gente tem para esse sistema em vibração livre. Então a gente tem a primeira solução provisória para a primeira coordenada, que é dado por essa expressão, que é análogo àquilo que a gente vê no capítulo 3, 4, 5 e assim por diante. E a gente tem uma solução provisória para a coordenada θ, né? Inserindo essas duas soluções aqui dentro, primeiramente a gente vai ter que derivar duas vezes em x, duas vezes em θ para inserir nesse vetor e colocar tal qual ela está aqui dentro desse vetor. A gente vai ver que vai aparecer os termos x cosseno de ômega-t mais φ, multiplicando todos os termos da equação. Então eles somem, né? E no final a gente chega nesse problema de alto valor e alto vetor fazendo esse procedimento. Bom, esse é o problema de alto valor e alto vetor que a gente tem que resolver. Primeiramente, a gente já sabe lá do capítulo 5 que a gente tem que resolver o determinante dessa matriz igualado a zero, né? Isso vai nos dar um polinômio do segundo grau em ômega ao quadrado. Então, fazendo esse determinante e igualando isso a zero, e resolvendo o polinômio resultante, a gente chega em duas raízes. A primeira raiz em ômega ao quadrado vai ser ômega 1, que é o meu primeiro alto valor do sistema, e o segundo alto valor do sistema está determinado aqui. Bom, o próximo passo agora é determinar, então, para cada um desses alto-valores, determinar os seus respectivos autovetores, para cada um dos autovalores já determinados. Bom, antes disso, a gente consegue determinar as frequências naturais do sistema, né, que são simplesmente as raízes quadradas dos autovalores, e aqui elas estão, né, a primeira dá 70,5 radianos por segundo, e a segunda frequência natural é 82,37 radianos por segundo. Bom, vamos então determinar os vetores modais, né, os autovetores do meu sistema para cada um dos autovalores já determinados. Então, o primeiro passo aqui é determinar para x1 o seu autovalor. Então, a gente insere o primeiro autovalor dentro da matriz, atribui um valor de 1 para um dos elementos, no caso, a gente atribui o valor de 1 para o xão aqui, e consegue resolver o problema homogêneo aqui, né? Então, a gente consegue uma expressão genérica de autovalor para o meu primeiro autovalor do sistema, para o autovalor associado para o autovetor associado ao autovalor número 1. Né? Ele está escrito de forma genérica, ou seja, qualquer valor que eu atribua para xão 1 aqui vai ser um autovalor do sistema, né? Qualquer valor arbitrário. E a gente faz a mesma coisa para o autovetor número 2. Insere o autovalor dentro da matriz, chama de 1 o xão aqui, consegue resolver genericamente. Bom, esses autovetores que a gente acabou de determinar do sistema, eles ainda não estão normalizados. Então a gente vai ter que normalizá-los usando a regra de normalização, né? A regra de normalização a gente já conhece. Então, efetuando essa multiplicação aqui, a gente consegue achar os valores de x1 e de x2 que normalizam esse vetor aqui, né? Então, normalizando esse vetor, a gente chega no seguinte valor de x1 e no seguinte valor de x2. Atribuindo esse valor de x1 e x2 aqui dentro, né, dentro dessa expressão, a gente chega nos seguintes autovetores do sistema já normalizados. Então, esse é o meu primeiro autovetor e aqui eu tenho o segundo autovetor do meu problema. Com isso, eu consigo montar a minha matriz modal. A matriz modal nada mais é do que esses dois autovetores concatenados numa matriz. Primeira coluna é o primeiro autovetor, segunda coluna é o segundo autovetor do sistema.
né? Então a gente já tem aí, resolvendo o problema de alto valor e alto vetor, a gente já tem as frequências naturais com as quais a gente consegue montar a minha matriz diagonal de alto valores, né? E a gente já tem também a matriz modal já normalizada do meu sistema. Então, o nosso terceiro passo é desacoplar o sistema. O meu sistema, depois do desacoplamento, vai ser isso aqui, vai ter esse jeitão. Então, aqui eu tenho a minha aceleração em coordenadas generalizadas, o meu deslocamento em coordenadas generalizadas, e aqui eu tenho a minha matriz de alto valores que eu já determinei a partir do problema de alto valor. Bom, o que eu tenho que fazer agora é resolver cada uma das linhas desse sistema de equações. Então eu vou pegar a jésima linha, né? J pode ser 1 ou pode ser 2, e aqui eu percebo que eu tenho, na verdade, um sistema de 1 grau de liberdade, né? Em vibração livre, não aparece força nenhuma. A gente sabe que tudo aquilo que está multiplicando a aceleração vai ser a massa, que no caso aqui é 1, e tudo aquilo que está multiplicando o deslocamento em coordenadas generalizadas vai ser a minha rigidez, que aqui no caso é o ômega-j, né? Então, esse sistema aqui de 1 grau de liberdade, a gente já sabe qual é a solução dele. A gente já tem uma formuleta que me dá a solução de um sistema de 1 grau de liberdade em vibração livre, né? E essa solução, lá do capítulo 2, é dada por essa fórmula. Pode ser escrito dessa maneira. Então, aqui a gente tem deslocamento inicial do meu sistema em coordenadas generalizadas, o jésimo deslocamento inicial, e aqui eu tenho a jésima aceleração inicial do meu sistema. Bom, até aqui é simples, né? O problema é simples, só que na verdade, para a gente resolver então, para cada um dos J's, J1 e J2, esse problema, a gente precisa ter essas condições iniciais. O problema é que a gente tem as condições iniciais em coordenadas físicas e não em coordenadas generalizadas. A gente então precisa achar as condições iniciais em coordenadas generalizadas, né? Então, como que a gente faz isso? A gente simplesmente pega as minhas coordenadas, as minhas condições iniciais em coordenadas físicas e faz essa multiplicação aqui, e do outro lado a gente obtém o meu vetor de condições iniciais de deslocamento em coordenadas generalizadas. O mesmo procedimento pode ser feito para a gente obter o meu vetor em coordenadas generalizadas da minha velocidade inicial. No caso aqui, esse meu vetor de velocidades iniciais é nulo, né? Ambas as velocidades iniciais na coordenada x e θ são nulas, portanto esse vetor aqui vai ser igual a zero. Então, resolvendo isso, a gente tem o meu vetor de deslocamento inicial em coordenadas generalizadas e o meu vetor de velocidade inicial em coordenadas generalizadas. A gente pode usar esses valores agora para a coordenada 1 e depois para a coordenada 2. Então, inserindo aqueles valores ali dentro, né, a gente chega na seguinte resposta de J. Aquele segundo termo da velocidade, ele morre, porque as velocidades são nulas, né? Então, essa daqui é a minha resposta do sistema em coordenadas generalizadas. A gente está quase no fim do problema. O problema é que em coordenadas generalizadas, isso não é físico, né? A gente precisa do sistema em coordenadas físicas. Então, a gente efetua a seguinte operação. A gente pega a resposta em coordenadas generalizadas e multiplica ela pela matriz modal do sistema. E aí a gente finalmente obtém a resposta do sistema em coordenadas físicas. Finalmente a gente chegou então na resposta do sistema em coordenadas físicas, que é o que o enunciado do problema pede. Então é isso, pessoal.